Olá, eu sou Luiziana Quinino, sou fisioterapeuta formada pela Universidade Federal da Paraíba e sou pesquisadora do Instituto Ageu Magalhães, lotada no Núcleo de Estudo em Saúde Coletiva da Fiocruz aqui de Pernambuco. E a nossa aula de hoje é sobre medida da saúde coletiva e indicadores em saúde. Para começar, a gente pode entender essa disciplina, esse assunto, como a vida como uma viagem. Vamos tomar como exemplo a vida como uma viagem, beleza? O que é a saúde? Você está vivo e está com saúde. Segundo a Constituição, é um completo bem-estar biopsicossocial, ok? Se a vida é a viagem, vamos considerar que a saúde é a estrada na qual se viaja, ok? Então, eu preciso medir a vida para saber se as intervenções na estrada foram feitas de maneira a impactar esses indicadores de vida, impactar a vida na realidade, ok? Então é o seguinte, as medidas da vida, elas indicam em que condições se progrediu a viagem, se foi para bem ou se foi para mal. E as medidas da saúde indicam a situação da estrada, ok? A gente vai entender isso um pouquinho mais à frente, quando eu for falando mais. Vamos pegar o que eu falei agora e somar com o conceito de medidas da saúde coletiva da epidemiologia, certo? São medidas a serem usadas pela equipe de saúde coletiva para avaliar, planejar e gerir os processos alcançados, tanto na melhoria da viagem, ou seja, da vida, quanto na reforma e construção das estradas, ou seja, a saúde, ok? Aí vamos lá. A gente pode supor, então, que à medida que a estrada vai melhorando, ou seja, os serviços de saúde melhoram e se organizam, à medida que os serviços de saúde se organizam para melhorar as estradas, atingindo suas metas, o que acontece? Há uma progressão nas medidas da saúde, da vida, certo? E isso, o que acontece? Novos problemas podem surgir, de modo que novos indicadores devem ser criados para se adequar às novas situações. Não entendeu muito bem, mas agora, se você não entendeu, vai entender agora. Veja bem, vamos pegar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, ele mostra que a proporção da população, veja só, em 1980, qual era a proporção dessa população, e em uma projeção para 2070, ok? Falhas técnicas. O que a gente pode ver aqui, beleza? A gente pode ver o seguinte, que em 1980 a gente tinha um grande percentual de jovens na população mundial e na população brasileira, que acompanhava a mundial, sendo a brasileira ainda um pouquinho maior do que a população de jovens, ok? Aqui, agora, aqui nesse ano aqui, 1980, a gente tinha 40% de população de jovens. O que aconteceu agora, onde a gente está? O que é que está acontecendo? Qual é a tendência de 1980 a 2020? Que esta população, este contingente populacional, ele diminui. Por causa de quê? Por alterações na estrada, ou seja, alterações nos serviços de saúde. E o que aconteceu com a população de idosos? Ela aumentou. Isso se chama transição demográfica. E vocês vão falar disso em breve no seminário, ok? Esses dados são do BNDES em junho de 2017. Então, o que é que a gente pode supor aqui? Que intervenções na área da saúde, ou seja, na estrada, mudaram a estrutura demográfica mundial e brasileira. Mudanças na área da saúde. Como é que isso se refletiu na viagem, ou seja, na vida? Houve essa transição aqui, uma redução de jovens e um aumento de idosos, ok? E a projeção para 2070 é que seja bem mais discrepante esse número. Então, vamos entrar agora especificamente nas medidas de frequência de doenças, ok? Como é que eu posso expressar os meus resultados, certo? Eu posso expressar eles na forma de frequência absoluta,
Vamos pegar como exemplo disso o número de casos de Covid. Número de casos de Covid em Recife no dia 2 de agosto de 2020. X casos. Isso é frequência absoluta. Por que absoluto? Vamos saber já já. É a forma mais simples de expressar. Tem limitações por não se apoiar em um ponto de referência que permita comparar situações. Que ponto de referência é esse? Pensa aí. Primeiras medidas tomadas em saúde pública é você saber o número absoluto. Aí tu, mas eu não posso usar esse número absoluto para nada. Porque se eu digo que em Recife tem 100 casos e em Petrolina tem 100 casos, eu estou dizendo uma coisa que eu não sei, porque eu não posso comparar. Por que não pode comparar? Porque não tem a população embaixo, tá certo? Então é um número absoluto. Mas este número tem função administrativa. Por exemplo, eu botei aqui o exemplo de plano de contingência de dengue, mas vamos pegar a Covid-19. A gente sabe que para eu planejar a quantidade de leitos, eu preciso da quantidade de doentes. Eu não preciso necessariamente da prevalência ou da incidência de Covid. Deu para entender? Aí vamos lá. Agora é a frequência relativa, ok? A frequência relativa, ela permite comparações. Por quê? Porque o número absoluto ele é expresso em relação a outros valores absolutos, ou seja, eles fazem uma fração aí e que guardam entre si algum tipo de relação coerente, ok? Exemplo, o número absoluto de óbitos por febre amarela no Rio de Janeiro pode ser expresso relativo à população, ou seja, óbitos por febre amarela entre residentes, que vai me dar o quê? Vai me dar o coeficiente de mortalidade, que a gente vai ver mais na frente. Este número pode ser expresso com relação ao total de óbitos, ou seja, óbitos por febre amarela em relação ao total de óbitos vai me dar a taxa de mortalidade por febre amarela, taxa proporcional de mortalidade por febre amarela. Febre amarela dentre todos os óbitos que acontecem. Ou eu posso, este número de cima pode não estar incluído no de baixo, pode ser uma razão. Razão entre óbitos de febre amarela e tuberculose. Tipo, para cada 2 óbitos de febre amarela, eu tenho 5 óbitos de tuberculose. É um exemplo, viu? Isso seria uma razão. Esse não, o de cima, o denominador não está incluído o numerador não está incluído no denominador. Ok? Aí vamos lá. Para aquelas nomenclaturas que deixam a gente, às vezes, enlouquecido. Mas não precisa enlouquecer, porque não é difícil, ok? Vamos lá. O que é uma razão? É exatamente isso que a gente viu aqui, ó. Certo? Uma razão, ela é uma fração. Fração. O que é fração? Aquele que tem um tracinho no meio. Na qual o numerador não é parte do denominador. Exemplo, razão de morte fetal. São as mortes fetais pelos nascidos vivos. Morte fetal não está dentro de nascido. Indo pelo sentido estrito da palavra, concordam? Então, isso seria uma razão. E o que é uma proporção, certo? É uma fração na qual o numerador é parte do denominador. Então, eu faço uma pergunta. Os coeficientes são razões ou proporções? São proporções, ok? Porque um está dentro do outro, certo? Exemplo, a taxa de morte fetal. A razão de morte fetal é uma coisa. Taxa de morte fetal é outra coisa. São mortes fetais por todos os nascimentos, certo? Por definição, as mortes fetais não estão incluídas entre os nascidos vivos, ok? Então, esse exemplo aqui não está muito coerente, mas vamos deixar ele aí que a gente vai, mais na frente, a gente vai tirar essas dúvidas, ok? A maioria das frações em epidemiologia são proporções, são os coeficientes e taxas. Nós vamos para lá. Então, vamos lá. Vimos o que era razão e proporção. Guarde aí. Razão. O numerador não está dentro do denominador. Proporção, o numerador está dentro do denominador, ok? Isso é matemática, são conceitos matemáticos, ok? Indicador. Aí a gente já entra para um conceito epidemiológico, certo? Indicador, na realidade, é aquilo que indica, ele indica alguma coisa, certo? Então, é um termo geral utilizado para representar ou medir aspectos não sujeitos à observação direta. Isso eu tirei do Pereira. Trata-se do índice eleito para alertar qual o momento e lugar para que se desencadeie uma ação. Então, veja, o indicador, ele está
Ele é um conceito epidemiológico. E olha só que coisa interessante. O indicador ele pode ser dado absoluto ou dados absolutos ou relativos. Por exemplo, se eu digo que em Recife, no dia tal, teve 10 casos novos de Covid. Isso é um indicador. Mas se eu digo a prevalência de Covid em Recife é de 10 casos por 100 mil habitantes, isso também é um indicador. Então, tanto faz se é um número absoluto ou relativo, ok? E o que é coeficiente? Coeficientes são indicadores, razões são indicadores, taxas são indicadores, ok? Coeficiente é um tipo de proporção. Nos coeficientes, o numerador vai estar incluído no denominador, ok? Aplicado para medidas secundárias pelo quociente entre medidas primárias de variáveis independentes da mesma espécie, ou seja, um coeficiente é uma proporção, certo? Expressando o risco de ocorrência de determinado fato. A estrutura de um coeficiente é sempre casos dividido pela população sob risco vezes uma constante, que é um 10 elevado a n, que a gente vai aprender daqui a pouco como é que eu vou usar esse 10 elevado a n, ok? E taxa? Taxa é um conceito super geral também, certo? Segundo Pereira e Roquairol, não coloquei aqui, mas é segundo esses dois autores, a taxa, ela auxilia o cálculo do coeficiente quando eu multiplico por potência de 10. Então, por exemplo, teoricamente e semanticamente, tanto faz eu usar coeficiente de incidência como taxa de incidência. Eu vou estar falando da mesma coisa, ok? E o que é índice? É outro termo genérico. Então, entenda. Quando a gente usa taxa, índice, indicador, são termos genéricos que caíram no uso para a gente. Uns têm definição específica, como indicador, que a gente viu aqui. Ele representa, indica alguma coisa para a gente. Agora, índice, ele assumiu, ao longo do tempo, diversas denominações influenciadas pelo hábito da fala, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Índice ou razão de masculinidade. Esse é um índice que indica uma razão. Número de homens pelo número de mulheres. Só que convencionou-se, à medida que o tempo vai passando, em chamar ele de índice. Beleza? Então, não tem um conceito específico como indicador, como coeficiente, como razão e proporção, que são conceitos matemáticos, ok? Então, ele é um nome genérico e abrangente também. Beleza? Aí, vamos lá. Vamos entrar agora no assunto de morbidade, que vai ser assunto do próximo vídeo que eu vou fazer.